Olá! Hoje a gente vai, explorar mais a fundo um material que usa uma analogia bem forte, sabe? Para discutir a ideia de exclusividade no relacionamento com Deus. A fonte é um trecho de um capítulo que fala sobre criptonita espiritual, mas o nosso foco vai ser numa história específica que está lá dentro. Isso, uma história bem impactante. Exato. A missão aqui é tentar desvendar essa comparação e entender o ponto central do autor, né? A base é uma narrativa sobre um casal, Justin e Angela, que serve para uma reflexão teológica depois. Então vamos lá. A história começa com Justin e Angela super apaixonados, casam depois de um namoro feliz. O Justin admira um monte de coisa nela, aventureira, divertida, inteligente, criativa, organizada, se dá bem com a família dele. Parece o cenário perfeito, né? Cria aquela base de um relacionamento que a gente imagina ideal. Pois é, aí que a coisa muda. Isso deixa o que vem depois ainda mais chocante. Com certeza. Essa descrição inicial reforça a ideia de um compromisso que, intuitivamente, a gente espera que seja exclusivo. Justamente. Alguns meses depois do casamento, o Justin chega em casa, encontra a Angela toda arrumada, perfumada, roupa bonita. Ele na hora pensa, ih, esqueci alguma data especial. Normal pensar isso, né? Só que não era isso. Aí vem a bomba. E que bomba! Ela conta que vai sair com o Tony, um ex-namorado do colégio. Isso. E não é só um café. É jantar, cinema e passar a noite fora, voltando só de manhã. Nossa! A reação do Justin, claro, é de choque total, fúria. O esperado, eu diria. Exatamente. Mas a resposta dela é aí que está o nó da analogia. A Angela simplesmente não entende qual é o problema. É difícil de processar, né? Muito. Ela argumenta que, Justin é o favorito dela. Passa tipo 90% do tempo com ele. Ama ele mais que os outros. Mas por que ela tem que largar os amigos antigos? Amigos, ex-namorados, né? Uma categoria um pouco diferente. Pois é. E ela ainda pergunta por que ele não pode compartilhá-la, assim, na maior cara. O Justin, claro, fica indignado, insiste que casamento é entrega total, é exclusividade. E é fascinante como o autor pega essa situação que soa absurda para quase todo mundo e usa isso para questionar nossa noção de aliança. A lógica da Angela, por mais que pareça ter uns benefícios práticos para ela ali, ignora completamente a base da aliança matrimonial, o compromisso único, exclusivo, absoluto. Certo. Mas como é que o autor faz essa ponte? Sair dessa história, que é quase uma caricatura, para chegar na esfera espiritual? Parece um salto meio grande, não? Parece, mas ele conecta direto. O texto cita Efésios 5, versículos 31 e 32, que fala justamente da união do casamento como figura da união entre Cristo, que é o noivo, e a igreja, a noiva. Ah, entendi. A premissa que o autor apresenta é que a própria instituição do casamento foi pensada por Deus para ser um reflexo dessa relação divina mais profunda. Então, aquela exclusividade radical que o Justin exige no casamento seria um espelho da exclusividade que Deus esperaria na aliança dele conosco. É isso. Precisamente. É essa linha. E o texto vai além. Fica ainda mais intenso quando cita Tiago, capítulo 4. Tiago 4, o que diz lá? Diz que pedir a Deus só por motivos egoístas, tipo, para gastar em seus prazeres e também cultivar amizade com o mundo, são atitudes de inimizade contra Deus. Inimizade. E aí vem a palavra forte. Tiago chama essas pessoas de adúlteros espirituais. Uau! Adúlteros espirituais. Inimiga de Deus. São termos bem pesados, né? Como o autor justifica usar uma linguagem tão direta assim no texto, além da citação? Sim, é pesado. Mas o autor faz questão de dizer que não é uma força de expressão dele, sabe? Ele coloca isso como a visão consistente de várias figuras bíblicas importantes. Tiago, Paulo, João, Pedro, Judas, até o próprio Jesus ressuscitado. Entendi. A lógica apresentada é: da mesma forma que o adultério é a traição máxima num casamento, como a gente viu na reação do Justin, qualquer tipo de lealdade dividida entre Deus e o mundo... O que seria esse mundo? Interesses contrários a Deus. Exato. Lealdade a valores, prioridades, prazeres.
que entram em conflito com a aliança com Deus. Isso é visto como uma traição espiritual na mesma medida, um adultério que coloca a pessoa em oposição direta a Deus. Isso realmente muda a perspectiva sobre o que pode ser considerada essa amizade com o mundo. E tem também a questão do ciúme de Deus, né? Que é mencionado lá em Tiago 4:5. Ciúme geralmente tem uma conotação negativa pra gente. Verdade. O texto aborda isso também. Argumenta que esse ciúme divino, nesse contexto a passagem fala, o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, não deve ser visto como algo mesquinho ou possessivo no sentido humano ruim da palavra. Certo. É apresentado mais como um reflexo da intensidade do comprometimento total do amor de Deus. Parecido com o de um noivo totalmente fiel, que deseja a exclusividade e a lealdade completa da noiva, justamente porque o compromisso entre eles é absoluto, entende? Entendi. É um ciúme que nasce do compromisso profundo, não da insegurança. Faz sentido dentro da analogia. Exato. É um zelo pela aliança estabelecida. Ok. Então, para a gente amarrar a ideia central que essa fonte traz, a analogia do Justin e da Angela, por mais extrema que possa parecer, serve para ilustrar que, na visão do autor, a aliança com Deus exige uma lealdade, tão exclusiva quanto a de um casamento. Seria isso. É exatamente esse ponto. A conclusão principal que se tira dali é que a devoção a Deus, por essa ótica apresentada no texto, não admite divisão. Ponto final. E a tal amizade com o mundo? É equiparada à infidelidade mesmo, um adultério espiritual, que, segundo o texto, leva à inimizade com Deus. Um Deus cujo amor é descrito como intensamente comprometido e, nesse sentido específico, ciumento, pela exclusividade da relação. Puxa, isso realmente dá o que pensar. Fica então uma questão final, né? Baseada nesse material todo. Se essa analogia do casamento é tão central assim, Sim. como essa ideia de adultério espiritual e de um Deus ciumento por lealdade exclusiva ressoa na forma como cada um percebe a própria fé e os seus laços com os interesses do dia a dia, os interesses seculares. O que significaria reexaminar a própria lealdade sobre essa ótica tão exigente que o texto apresenta? É uma ótima pergunta para reflexão. Como essa visão impacta a prática da fé no cotidiano? Exato. Fica aí pra gente pensar.